Olá, bem-vindo de volta ao The Crime Reel. Por ser dezembro, resolvi compilar assassinatos ocorridos neste mês, então relaxe e ouça este vídeo. Para aqueles que comemoram, Feliz Natal e saudações de fim de ano a todos vocês. Na narração de crimes reais desta semana, vamos analisar 3 crimes horríveis cometidos no país de Gales durante as décadas de 1980 e 1990 e como o autor foi finalmente levado à justiça após muitos anos de trabalho incansável da polícia e análise forense. Para aqueles de vocês que ouviram todos os casos que já fiz, eu cobri esse caso há aproximadamente 4 anos. Então eu regravei para que acredito que agora possa soar melhor e há algumas atualizações sobre esse caso. Voltando à história agora. Ricardo Tomás, fazendeiro bem-sucedido de 58 anos, vivia com sua irmã Helena, de 54, em uma grande casa no Parque Scoverston. Sabe-se pouco sobre a vida de Ricardo e Helena, pois eram muito reservados. Eles foram descritos como tímidos e gentis. Ricardo era conhecido na comunidade agrícola local e acredita-se que Helena amava cavalos. No domingo, 22 de dezembro de 1985, o tempo esteve ruim e Ricardo e Helena passaram a noite em casa. A mansão de 3 andares onde eles moravam ficava em uma parte remota de Milford Haven, no país de Gales, cercada pelo campo. Naquela noite, uma senhora chamada Anna McEwen estava dirigindo com sua cunhada e elas notaram fumaça saindo da casa de Ricardo e Helena. Ao se aproximarem, viram chamas no telhado da casa e, após baterem na porta para verificar se havia alguém, foram até a vila mais próxima pedir ajuda por telefone. O corpo de bombeiros de Dovehead chegou logo depois, mas o fogo já havia tomado toda a casa. O bombeiro, Richard Brock, conseguiu ver Richard Thomas na escada e conseguiu arrastá-lo para fora pouco antes do telhado da casa desabar. Richard já estava morto. O corpo de Helen foi encontrado em um cômodo no andar de baixo no dia seguinte. Após a investigação, foi determinado que ela estava deitada em uma cama em um quarto no andar de cima antes que a cama desabasse pelo chão durante o incêndio. O incêndio foi tão intenso que foi impossível determinar onde ele começou. No entanto, ficou claro que o incêndio havia sido iniciado de forma deliberada usando diesel. As autópsias revelaram que Helen havia sido amarrada, amordaçada e depois baleada na cabeça a queima-roupa. Richard também havia sido baleado, inicialmente sofrendo um ferimento leve na cabeça, seguido por um ferimento fatal no abdômen. A polícia trabalhou com a hipótese de que os assassinatos ocorreram quando Richard ou Helen surpreenderam um ladrão, e então o incêndio foi provocado para destruir qualquer evidência. A família Thomas ofereceu uma recompensa substancial por informações, e apesar de mais de 100 pessoas trabalharem no caso para resolver esse crime, a investigação não avançou. 4 anos depois, no verão de 1989, essa pacata comunidade rural em Pembrokeshire foi novamente abalada por outro crime extremamente violento. Peter Dixon, de 51 anos, e sua esposa Gwenda, de 52 anos, viajaram de Oxford para passar férias acampando no Houston Caravan Park, em Little Haven. Peter era ex-tenente de voo da Royal Air Force e Gwenda trabalhava como secretária. O casal conhecia muito bem essa região do país, tendo visitado o local em várias ocasiões nos últimos 15 anos. Eles foram descritos como um casal gentil, amigável e compassivo com uma vida familiar feliz. Eles deveriam deixar o acampamento no dia 29 de junho, mas como a manhã estava úmida, decidiram fazer uma última caminhada pela trilha costeira, enquanto a barraca deles secava. 3 dias depois, em 2 de julho de 1989, Tim Dixon, o filho deles de 22 anos, ficou cada vez mais preocupado, porque seus pais não haviam retornado da viagem de acampamento. Ele avisou a polícia sobre o desaparecimento deles. Após a investigação, o carro e a barraca de Peter e Gwenda ainda estavam no acampamento. A polícia iniciou uma busca na área, e por volta das 15h30 da quarta-feira, 5 de julho, os corpos de Peter e Gwenda
foram encontrados escondidos em uma área de mata próxima à trilha costeira, a cerca de 800 metros do acampamento. O casal foi roubado, amarrado e submetido a uma violência extrema. Ambos foram baleados no rosto a queima-roupa com uma espingarda Sornov. A aliança de casamento de Pedro foi roubada junto com seu cartão bancário. Esse cartão foi usado para sacar 300 libras em um caixa eletrônico local, e um retrato falado e a descrição do suspeito logo começaram a circular. Mais de 6.000 entrevistas foram realizadas, mas após 18 meses a investigação não avançava e foi drasticamente reduzida. Então, 7 anos depois, outro crime brutal aconteceu na mesma área. No dia 6 de março de 1996, 5 adolescentes estavam atravessando um campo próximo à escola Mount State, em Milford Haven. Eles avistaram um homem caminhando em direção a eles, e quando ele se aproximou, perceberam que ele estava vestido com roupas escuras, usando uma balaclava e também carregava uma espingarda. Ele ordenou que eles se deitassem no chão, disparando um tiro para o alto como forma de aviso. Ele então abusou sexualmente de 2 das garotas e depois exigiu dinheiro do grupo antes de fugir. Apesar do trabalho intenso da força policial de Haverfordwest, o crime permaneceu sem solução. No ano seguinte, em 2 de dezembro de 1997, os assassinatos de Peter e Gwenda foram destaque em um episódio do Crime Watch. É um programa de televisão do Reino Unido que reconstrói crimes importantes para pedir a ajuda do público na solução dos casos. Apesar de receber uma excelente resposta ao programa, com mais de 400 ligações do público, o caso ainda permaneceu sem solução. Só quase 12 anos depois, em maio de 2009, é que alguém foi finalmente acusado desses assassinatos, agressões sexuais graves e roubos. Esta é a história da vida e dos crimes de John Cooper. John nasceu em 3 de setembro de 1944 em Milford Haven, Pembrokeshire, no país de Gales. Aos 12 anos ele conheceu Pat, com quem depois se envolveria romanticamente. Em 1959, aos 15 anos, deixou a escola, treinou como carpinteiro e depois trabalhou na construção civil. Ele trocava de emprego com frequência, trabalhando principalmente como braçal nas fazendas de Pembrokeshire. Em 11 de julho de 1966, ele se casou com sua namorada de infância, Pat. No ano seguinte, nasceu o primeiro filho, Adrian, mais tarde chamado Andrew. E 2 anos depois tiveram uma filha, Teresa. A família Cooper não era feliz. John era violento e explosivo. A partir dos 9 anos, Adrian sofria regularmente espancamentos pelas mãos do pai, muitos dos quais resultavam em lesões físicas graves, além do impacto mental óbvio que isso causaria a um menino tão jovem. Parecia que John gostava de incutir um medo absoluto em seu filho. Certa vez, ele enfiou uma espingarda na boca do garoto e puxou o gatilho lentamente. Sem que Adrian soubesse, a espingarda não estava carregada. Para o mundo exterior, João parecia divertido, charmoso e sociável. Ele gostava de jogar dardos, tomar uma bebida e era um grande apostador. Ele fazia questão de mostrar o lado divertido fora de casa, mas entre 4 paredes isso virava algo mais problemático, gerando violência e problemas financeiros. No entanto, em 1979, John ganhou um carro Austin Princess e 90 mil libras em uma competição de Spot the Ball, o que seria aproximadamente equivalente a 475 mil libras hoje em dia. Relata-se que ele deu a 10 mil do prêmio para membros da família e levou sua esposa para umas férias luxuosas nos Estados Unidos. Não está claro se os filhos deles os acompanharam. Quando voltaram, eles compraram uma pequena fazenda onde João cultivava cevada e sua esposa cuidava dos cavalos. João continuou a beber e a jogar, e em 1982 Adriano, com 15 anos, saiu de casa porque não aguentava mais viver com seu pai violento e agressivo. João continuou a buscar a próxima emoção das apostas, e apesar do grande prêmio que havia ganhado antes,
não demorou muito para que a família estivesse novamente lutando para pagar as contas. Em dezembro de 1985, Helena e Ricardo Tomás foram assassinados. João morava a menos de 1 quilômetro e já trabalhou na fazenda do Sr. Tomás. Também foi relatado que ele era conhecido por comprar feno de Ricardo Tomás, frequentemente discutindo de forma agressiva durante a negociação do preço. Como parte de rotina da investigação, João foi interrogado pela polícia. A família, inclusive o filho, confirmou que ele estava em casa naquela noite. Nenhuma consideração adicional foi dada a ele nesse momento. João continuou a cometer vários furtos na região. Buscando ganhar mais dinheiro, João participou do programa de jogos Bullseye da ITV em maio de 1989. Durante sua participação no programa de perguntas e respostas baseado em dardos, ele brincou com o apresentador Jim Bowen e até falou sobre seu amor e conhecimento da região onde Peter e Gwenda Dixon foram assassinados exatamente um mês depois. A aliança de Pedro foi roubada nos ataques e, ao descobrirem que João vendeu uma aliança no dia em que os corpos de Pedro e Gwenda foram achados, ele foi interrogado pela polícia. João, no entanto, explicou que a aliança que ele havia vendido era dele mesmo, e esse fato foi confirmado por sua família. O filho de João, Adriano, explicaria mais tarde como João fez a família mentir por ele, tanto sobre a aliança quanto sobre o álibi, mas isso foi sugerido de uma forma tão casual que, na época, pareceu quase trivial para eles. Assaltos armados persistiram. Em novembro de 1996, João invadiu a casa da professora Sheila Clark. Sheila conseguiu apertar o botão de pânico do alarme e, enquanto João fugia do local, ele descartou alguns itens, jogando-os em uma cerca viva próxima. Ao encontrar esses itens, a polícia se aproximou de João. Uma busca em sua casa revelou itens de mais de 70 arrombamentos, incluindo joias, quadros, molduras e mais de 500 chaves. Dizem que ele guardava as chaves como troféus. As casas dos membros da família dele também foram revistadas e mais itens roubados foram encontrados. Em 1998, João foi preso por 14 anos por cometer mais de 30 furtos. Agora ele estava na mira da polícia pelos assassinatos de Ricardo e Helena Tomás, Pedro e Gwenda Dixon, além do ataque grave aos 5 adolescentes. No entanto, não havia provas que o ligassem aos crimes. 8 anos depois, em fevereiro de 2006, enquanto João ainda cumpria a pena pelos roubos, começou uma reavaliação dos casos arquivados de assassinatos e agressões sexuais. Isso ficou conhecido como Operação Ottawa. João Cooper continuou sendo o principal suspeito. Todas as evidências dos roubos pelos quais João havia sido condenado foram cuidadosamente armazenadas e, com os avanços nas técnicas forenses, havia esperança de que uma ligação pudesse ser feita entre João e esses 3 crimes graves. No entanto, era uma tarefa monumental, com montanhas de evidências que precisavam ser verificadas minuciosamente. Mês após mês de trabalho forense parecia não levar a lugar nenhum. Mais de 2 anos depois, em julho de 2008, quando João se aproximava da libertação pelos roubos anteriores, a polícia o interrogou por 4 dias sobre os outros 3 crimes. Eles já haviam identificado que João ansiava por respeito e foram instruídos a deixá-lo falar o máximo possível, na esperança de que ele de alguma forma se incriminasse. João continuou insistindo que não era um assassino, alegando que a polícia estava simplesmente o usando para resolver casos antigos, não solucionados. Sem nenhuma descoberta forense, João foi libertado da prisão em janeiro de 2009, após cumprir 10 anos por roubo e assalto à mão armada. A polícia tinha certeza de que ele era um assassino e temia que atacasse de novo em breve. No entanto, após 3 anos de investigação, eles ainda tinham apenas provas circunstanciais contra ele. Pouco depois de sua libertação, a esposa de John, Pat, morreu. Os investigadores analisaram fibras de roupas para buscar possíveis correspondências. Um par de shorts de John, que havia sido mantido como prova desde sua condenação, era semelhante ao par mostrado na foto do homem usando o cartão de Peter Dixon para sacar dinheiro. Finalmente, em abril de 2009, houve um avanço no caso.
Na análise forense dos shorts de John, acharam uma pequena mancha de sangue. Ela foi identificada como pertencente a Peter Dixon. Também foi observado que, durante as entrevistas com John no ano anterior, ele frequentemente se referia a uma espingarda em particular. Essa arma já havia sido examinada forensicamente, mas, devido à preocupação de John com ela, foi decidido que deveria ser reexaminada novamente. A espingarda foi ligada a John devido a um parafuso faltando encontrado em seu galpão. Observou-se que os canos da arma estavam pintados de preto e, ao remover a tinta, encontraram vestígios de sangue de Peter. Em seus esforços para esconder as evidências, John acabou inadvertidamente preservando-as ao pintar por cima. A polícia também queria comprovar que John havia sido o responsável por usar o cartão de débito de Peter. Quando o retrato falado foi comparado com as imagens de John aparecendo no programa de televisão Bullseye, apenas um mês antes dos assassinatos, a semelhança é impressionante. John achava que era intocável e gostava da atenção ao aparecer na televisão nacional. Apenas 4 meses após sua libertação da prisão, John foi preso novamente em 13 de maio de 2009. Naquela época, a polícia encontrou corda, luvas e um mapa topográfico da região no porta-malas do carro dele. Se esses itens seriam usados para cometer outros crimes, felizmente nunca saberemos. Durante os interrogatórios, João foi solicitado a identificar os shorts que a polícia tinha como evidência de seus crimes anteriores. Acreditando que eles simplesmente queriam ligar seus shorts aos mostrados na foto, ele admitiu que eram dele, sem saber que os shorts também continham a evidência de sangue. Ele continuou apontando que seus shorts eram curtos e por isso eram diferentes dos shorts mais longos mostrados na foto. Quando a polícia examinou os shorts novamente, eles perceberam que tinham sido encurtados, presumivelmente pela esposa de João, que já havia trabalhado como costureira. Dentro da barra encurtada dos shorts, havia DNA que correspondia a Judy Dixon, filha de Pedro e Gwenda. A polícia acreditava que os shorts pertenciam a Pedro e que João os havia roubado na época do assassinato, guardando-os por mais de 10 anos como lembrança dos crimes. Na prisão de João em 1998, fibras do galpão dele coincidiam com as da balaclava achada nos arbustos perto da casa da última vítima. Os cientistas agora buscavam comparar essas fibras com as dos outros 3 crimes. Fibras das luvas de João foram achadas nas roupas e na roupa íntima das meninas, abusadas sexualmente. A barra costurada do short dele e uma meia que pertencia a Ricardo, que acredita-se que João guardou como troféu. O hábito de João de guardar itens de seus crimes e usar as mesmas armas e ferramentas durante os crimes acabaria sendo sua ruína. Quando questionado sobre esses achados de fibras durante a entrevista com a polícia, João tentou jogar a culpa em seu filho Adriano, alegando que Adriano costumava pegar suas roupas emprestadas. Quando a polícia apontou que João sempre culpava os outros por tudo de errado em sua vida, João perdeu a calma e ficou irritado e agressivo. João foi acusado pelos assassinatos de Ricardo Tomás, Helena Tomás, Gwenda Dixon e Pedro Dixon, pelo grave abuso sexual de 2 adolescentes e por 5 tentativas de roubo na região de Milford Haven. Ele ficou sob custódia até o julgamento. O julgamento finalmente começou em 21 de março de 2011, no Tribunal da Coroa de Swansea. Havia provas forenses indiscutíveis e o testemunho, entre outros, das 2 garotas que haviam sido abusadas sexualmente e do filho de John, Adrian. O julgamento durou 9 semanas. O júri então levou 3 dias para entregar o veredicto. Em 26 de maio de 2011, John foi considerado culpado de todas as acusações e condenado à prisão perpétua obrigatória. Durante a sentença, John gritou repetidamente por cima do juiz, "Senhor Justiça, John Griffith." O juiz descreveu John como um homem muito perigoso, altamente predador, que, não fosse pelos avanços da ciência forense, provavelmente teria continuado a escapar da captura, e que os assassinatos foram de uma maldade tão extrema que a sentença obrigatória de prisão perpétua será realmente perpétua. Em setembro de 2011, John entrou com um recurso contra sua condenação,
que foi rejeitado em novembro de 2012. Em 2021, a ITV lançou o drama Os Assassinatos de Pembrokeshire, com Luke Evans inspirado nesse caso, arquivado e na condenação. Eu recomendo muito que você assista se tiver a oportunidade. Então, em abril de 2023, foi noticiado que John, agora com 78 anos, havia solicitado à Comissão de Revisão de Casos Criminais que analisasse suas condenações. A Comissão de Revisão de Casos Criminais revisa casos criminais em que pessoas que já perderam um recurso acreditam que foram condenadas ou sentenciadas injustamente. Para que isso avance, é necessário haver novas provas contundentes ou um argumento que apresente o caso sob uma perspectiva diferente. Os resultados disso ainda estão pendentes e João continua na prisão. Neste momento, ele permanecerá na prisão em um local não divulgado pelo resto da vida. Nossa história de hoje gira em torno da família Swat, da Virgínia. Roberto e Joana se casaram em 1974 e tiveram 3 filhos juntos, um filho chamado Jesse e 2 filhas, Michelle e Clara. O pai, Roberto, era um cientista de renome nacional, especialista em biometria e pesquisa de DNA e um dos membros fundadores da Associação de Biotecnologia da Virgínia. Pouco se sabe sobre os primeiros anos da família, mas em janeiro de 1997, Joana morreu após uma longa batalha contra o câncer. Nessa época, seus filhos tinham 21, 18 e 16 anos. Obviamente, esse foi um momento difícil para toda a família, mas Clara, em particular, teve dificuldades para lidar com a situação e, como resultado, seu relacionamento com o pai se deteriorou. Ela teve dificuldades para se encaixar não só na escola, mas até mesmo em casa. Muitos de seus colegas de classe a achavam estranha porque ela frequentemente falava sobre morte, acabar com a própria vida e pensamentos de automutilação. Membros da família disseram que ela sofria de transtorno bipolar e seu diário detalhava uma raiva intensa em relação ao pai, que aumentou ao longo dos anos, com entradas como "Sinto o maior ódio por ele e espero que ele apodreça no inferno se existir. E espero que ele sofra e entenda o quão psicóticas suas ações na Terra se tornaram." Ficava muito claro a profundidade dos problemas no relacionamento deles. Em 2001, Clara estava frequentando a Universidade James Madison. Nessa época, ela conheceu 18 anos no Festival da Renascença de Maryland e eles se conectaram instantaneamente, unidos pela fascinação por bruxaria e ocultismo. Junto com a amiga de escola de Clara, 20 anos, e o namorado de Catherine, Michael Fall, de 21 anos, eles formaram um grupo de amizade extremamente leal. Como Clara diria mais tarde, "Somos sociais dentro do antissocial." O grupo se uniu por causa de suas obsessões em comum com fantasia e o sobrenatural, dragões, vampiros e bruxaria. Clara criou um jogo de interpretação que ela chamou de Submundo, no qual ela controlava tudo em seu papel como Lorde Caos, e se referia a si mesma como uma sacerdotisa pagã do Alto Caos. Os outros também passaram a fazer parte do jogo de interpretação de fantasia, com Caio querendo ser um vampiro e um guerreiro ninja. Clara contou para Caio que seu pai a estava abusando física e emocionalmente, que ele estava envenenando sua comida, especificamente que ele havia envenenado costeletas de porco que tinha preparado para ela e colocado ácido sulfúrico em limões. Ela afirmou que Roberto batia nela e puxava seu cabelo. Caio acreditava que precisava proteger Clara. No dia 8 de dezembro de 2001, Caio, Miguel e Catarina tinham ido às compras antes de dirigir até a fazenda isolada de Roberto em Leesburg, Virgínia, chegando por volta das 17h15. Catarina e Miguel sabiam que Caio disse que tinha um trabalho a fazer e que a definição de trabalho de Caio era assassinato. Miguel e Catarina esperaram no carro enquanto Caio batia na porta. Roberto atendeu e deixou Caio entrar na casa. 2 dias depois, em 10 de dezembro de 2001, o corpo de Roberto foi encontrado. Ele foi esfaqueado mais de 30 vezes com uma espada de 60 centímetros e tinha um X entalhado na nuca. As autoridades afirmavam que o assassinato tinha conotações ocultistas.
Quando a investigação começou, a polícia logo identificou que Miguel havia chamado um guincho perto da casa de Roberto por volta da hora do assassinato. Miguel, junto com Catarina, foram levados para interrogatório. Eles logo confessaram seu envolvimento. No dia 11 de dezembro, Catarina fez uma declaração de 10 páginas à polícia, implicando Clara no assassinato de seu pai. Catarina afirmou que Clara já havia tido uma conversa com ela, Miguel e Caio sobre querer que seu pai fosse morto, e continuou repetindo as alegações de Clara sobre abuso físico e emocional. Vale ressaltar que o pai de Roberto disse que não acreditava que seu filho estivesse abusando de Clara. A polícia encontrou várias conversas entre Clara e Caio online, salvas em uma pasta chamada UW People, que significa Pessoas do Submundo. As autoridades acreditam que foi nessas conversas que Clara incentivou Caio a cometer o assassinato, usando a palavra Tai Tango Alpha Yankee como código para assassinato. Em um momento, ela disse que se Caio fosse matar o pai dela, tudo o que ela pedia era que isso não levasse até ela. Clara, Caio, Catarina e Miguel foram todos presos e indiciados pelo assassinato de Roberto. Caio confessou ter matado Roberto, afirmando que fez isso para proteger Clara do suposto abuso de Roberto. Eu sempre disse para Clara que iria protegê-la. Pensei em matá-lo quando as visões ficaram fora de controle. Eu não conseguia mais dormir sem vê-lo fazendo algo com Clara. O caso de Clara foi o primeiro dos 4 a ser julgado. Em outubro de 2002, os jurados tiveram a tarefa de decidir se Roberto foi morto em um plano orquestrado por sua filha mais nova ou se foi Caio quem interpretou erroneamente os comentários de interpretação de papéis do amigo, como uma ordem para matar. A promotoria apresentou um caso sobre uma jovem manipuladora que usou seu jogo de interpretação para convencer amigos, especialmente Caio, vulnerável mentalmente, a matar o próprio pai. O promotor afirmou que, não se enganem, ela dava as ordens, ela era a soberana do submundo. A defesa, no entanto, afirmou que devido à doença mental de Caio, ele havia interpretado mal as conversas com Clara que ocorreram durante o jogo. Eles também argumentaram que era uma impossibilidade jurídica formar uma conspiração com uma pessoa que pode ser legalmente considerada insana. Quando as testemunhas foram chamadas, Caio se recusou a testemunhar contra Clara, citando seu direito de evitar a autoincriminação. Embora sua confissão anterior apontasse claramente que Clara orquestrou o crime, muita credibilidade foi perdida devido ao seu relato sobre vozes que ouvia de personagens do submundo Saba e Ordem. Catarina testemunhou para a acusação e afirmou que Clara frequentemente falava sobre querer que seu pai morresse e sobre quanto dinheiro ela herdaria se isso acontecesse. A acusação trouxe uma testemunha chamada Patrick House, outro amigo de Clara, que afirmou que ela tentou recrutá-lo para assassinar seu pai. Patrick disse que ele se tornou Pat, o assassino, e Rowan, o bardo, no jogo do submundo de Clara, que incluía um personagem chamado Velho, conhecido como Original Gangster, que representava o pai de Clara. Clara começou a pedir para Patrick, como o assassino, matar o Velho. Patrick viu isso inicialmente só como parte do contexto do jogo. No entanto, com o passar do tempo, ficou claro que Clara queria que ele matasse o pai dela na vida real, pois ela deixou de mencionar o Original Gangster e passou a falar especificamente do pai dela. Com Patrick dizendo que ela não parecia mais estar dentro do jogo, ela parecia ter voltado à realidade novamente. Em setembro de 2001, Clara, Patrick, Michael e Catherine foram a um restaurante Ruby Tuesday, onde Clara pediu um bife mal passado. Ela devolveu o bife 3 vezes, observando, na terceira vez, que acreditava que seu pai o havia envenenado e se perguntava como ele tinha conseguido entrar em contato com o chefe. Clara perguntou abertamente a Patrick quando ele planejava matar o pai dela e estava ficando cada vez mais frustrada por ele não estar realizando seus desejos. E embora esse fosse um testemunho condenatório, no contra-interrogatório, Patrick admitiu que acreditava em dragões que cospem fogo, feitiços mágicos e na ideia de que, se ele acreditar em algo com todo o seu ser, isso se torna real.
A defesa argumentou que Kyle tirou as instruções de Clara para matar o pai dela do contexto do jogo de interpretação e que ela nunca quis que alguém realmente matasse o pai. Eles pintaram o retrato de uma jovem problemática imersa em um mundo de fantasia que acidentalmente encontrou um amigo que a levou ao pé da letra. Com seu advogado de defesa, James Connell, afirmando que o mundo sombrio e quase bobo de Clara Schwartz colidiu com o mundo sombrio e sinistro de Kyle Hobart. Clara nunca teve a intenção de que alguém matasse seu pai. O tio de Clara, Christopher Schwartz, um dos poucos membros da família que apoiaram Clara durante o julgamento, testemunhou que sua sobrinha estava com problemas há anos. Ele disse que a condição de hipertireoidismo dela a deixava confusa e paranoica, acrescentando que ela era uma boa pessoa, mas tinha esses demônios. O júri deliberou por apenas 4 horas antes de considerar Clara culpada de homicídio em 1º grau. Ela encarou seu irmão e sua irmã no tribunal, enquanto ambos disseram que nenhuma sentença, por mais severa que fosse, poderia trazer justiça. Michelle, de 22 anos, disse ao juiz que era assombrada por pesadelos dos últimos momentos de seu pai. Já é difícil por ter sido meu pai, mas ainda pior saber que minha irmã cometeu um crime tão horrível. Seu irmão, Jesse, de 25 anos, disse que pensava na morte do pai e no papel da irmã nisso todos os dias. Quando Clara foi questionada se tinha algo a dizer, ela simplesmente respondeu que nada que já não tenha sido dito. Em fevereiro seguinte, ela foi condenada a 48 anos de prisão. Clara fez várias tentativas sem sucesso de recorrer de sua condenação e atualmente está presa no Centro Correcional Feminino de Fluvanna, na Virgínia, onde tem uma data provisória de soltura marcada para 2 de novembro de 2043. Kyle recebeu prisão perpétua sem chance de liberdade condicional. Ele pediu desculpas à família e disse que achava que o que estava fazendo era certo quando cometeu o assassinato, afirmando que não há nada que ele não daria para desfazer esse ato. Eu me permiti ser envenenado por Clara. Seu advogado, William Fitzpatrick, acrescentou que ela era a mentora e Kyle Hobart era o fantoche. Michael se declarou culpado de homicídio em 2º grau e foi condenado a 18 anos de prisão, enquanto Catherine recebeu uma sentença de 1 ano por conspiração para cometer assassinato. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um serial killer do país de Gales, que espalhou terror em comunidades galesas muito mais conhecidas por sua segurança, belas praias, lagos e montanhas. O caso de hoje analisa um criminoso que, devido à sua marca registrada de camisa e gravata pretas, ficou conhecido como o Homem de Preto. Hoje retornamos ao norte do país de Gales nos anos 1990. No final de setembro de 1995, a polícia foi chamada à casa de Henry Roberts, um ferroviário aposentado de 56 anos. Henry, que era um tanto solitário, morava em uma fazenda isolada em Cugaliog, na ilha de Anglesey. Seu corpo foi encontrado de bruços na entrada de sua casa. A autópsia revelou que Henry foi brutalmente morto a facadas com uma faca doméstica de 12 centímetros. Ele sofreu 13 facadas nas costas e mais 14 na parte da frente do corpo. O corpo de Henry foi encontrado com as calças abaixadas e um ferimento de faca em cada nádega. No entanto, não havia evidências de que ele tivesse sido agredido sexualmente. Uma equipe de cerca de 60 policiais e peritos forenses foi chamada para trabalhar no caso e examinar a cena. Buscas extensas, com mergulhadores da polícia no riacho próximo à casa de Henrique, foram feitas, mas a arma do crime não foi encontrada. Não se sabia muito sobre Henrique. Ele geralmente era reservado, possivelmente porque era homossexual numa época em que havia muito pouca aceitação disso. Ele não tinha família na região, então a polícia não conseguiu determinar se algo havia sido levado da casa e um motivo claro para o assassinato não pôde ser estabelecido. No início de outubro, a polícia já havia traçado um panorama dos paradeiros de Henry nos dias que antecederam sua morte. Ele foi visto pela última vez em 26 de setembro, parado na porta de casa.
Por volta dessa época e nos dias que se seguiram, alguns veículos foram vistos em sua casa, principalmente um carro branco pequeno que ficou estacionado em sua garagem. A polícia estava ansiosa para localizar o dono desse carro e, em 4 de outubro de 1995, um homem de 21 anos foi preso em Pontypridd em conexão com o assassinato de Henry. Parecia que o caso estava prestes a ser resolvido, mas após 71 horas sob custódia policial, o homem foi liberado sem acusações. A investigação continuou, porém, na época anterior ao uso de câmeras de segurança e com menos avanços tecnológicos na solução de crimes, o progresso foi lento. Naquele novembro, houve outro assassinato. Na manhã de 30 de novembro de 1995, o corpo de Keith Randles, de 49 anos, foi encontrado no local de recapeamento de estrada em Anglesey, onde ele estava trabalhando. Ele também foi brutalmente esfaqueado até morrer. Keith, que era de Borton, em Chester, trabalhava sozinho como vigia noturno e estava morando em um trailer no local há cerca de 8 semanas. Ele era pai divorciado e avô. Constatou-se que sua filha, Lisa, falou com ele por telefone por volta das 21h na noite anterior ao acharem seu corpo. Ela disse que seu pai estava de bom humor e estava ansioso para voltar para casa no Natal. Keith contou que ia sair para comprar peixe com batatas fritas para o jantar. Um homem com a descrição de Keith foi visto em uma loja de peixe com batatas fritas no Vale, que ficava a 15 minutos de carro entre 21h15 e 21h45 naquela noite. Keith morreu devido a múltiplos ferimentos de faca, que tinha cerca de 20 centímetros de comprimento e 2,5 centímetros de largura. Era óbvio que houve uma briga violenta dentro do trailer. Estava em estado de desordem, com muito sangue no chão. A primeira pessoa que encontrou o corpo de Keith puxou suas calças para cima, tentando preservar sua dignidade. Não havia evidências de agressão sexual. Foram feitas investigações de porta em porta na área de Langefni, juntamente com uma busca minuciosa no local de trabalho. A polícia novamente identificou vários carros que eles estavam ansiosos para localizar, incluindo um Ford Cortina azul escuro, um Escort XR 3i vermelho, uma van Ford Transit e um carro branco que possivelmente era um Peugeot. Vários itens estavam faltando no trailer. O telefone celular da Vodafone, que foi usado pela última vez quando Keith falou com sua filha na noite do assassinato, um videocassete Mitsubishi, do qual a polícia tinha o modelo e o número de série, e um rádio Roberts. O assassinato de Keith foi investigado separadamente do de Henry, embora se soubesse que ambos poderiam ter sido cometidos pelo mesmo assassino. 6 homens com idades entre 17 e 31 anos foram logo detidos nas delegacias de Bangor e Holyhead. Após o interrogatório, todos foram liberados sem acusação. No dia 9 de dezembro, foi relatado que um homem de 28 anos estava sendo interrogado em relação à morte de Henry. Nigel Owens, um taxista de Holyhead, compareceu ao tribunal no dia 12 de dezembro e foi acusado do assassinato de Henry. Com o caso de Henry aparentemente chegando ao fim, a polícia e a comunidade ficaram chocadas quando, pouco mais de uma semana depois, houve outro assassinato. Em dezembro, a polícia recebeu um boletim de desaparecimento. Sheila Davis estava ficando cada vez mais preocupada depois que seu marido, Anthony, conhecido como Tony, não voltou para casa após visitar sua tia. Antônio era um pai de 2 filhos de 40 anos que havia vivido em Lisfan durante toda a sua vida. Ele era um homem feliz e trabalhador que trabalhou na padaria local por muitos anos, antes de se tornar assistente no crematório da Baía da Colônia, alguns anos antes. Logo, o Ford Escort azul de Toninho foi achado estacionado próximo ao paredão na praia de Pentan, em Abergils. Perto dali, o corpo de Toninho foi achado próximo à linha d'água. Ele havia sido esfaqueado várias vezes em um ataque horrível. Em 20 de dezembro, Sheila implorou por ajuda em coletiva de imprensa para encontrar o assassino do marido. Emocionada demais para falar, o irmão de Tony, Michael, pediu ajuda e disse: "Queremos pedir ao público que ajude o máximo possível.
Anthony não merecia morrer da forma como morreu, então, se alguém puder ajudar, por favor, se manifeste. A área onde o corpo de Tony foi encontrado era conhecida por ser um ponto de encontro para homossexuais. Apesar das reportagens na mídia na época, não havia evidências que sugerissem que Tony era gay, algo que a família sempre afirmou que não era verdade. No entanto, a polícia trabalhou com a teoria de que Tony estava envolvido em atividade homossexual no momento de sua morte e percebeu que precisava contar com a ajuda da comunidade gay. Naquela época, muitos homens gays temiam ser expostos como parte da comunidade. Isso, somado à desconfiança nas autoridades, conhecidas por culpar vítimas de crimes de ódio contra gays por suposta promiscuidade, levou muitas vítimas a silenciar abusos ou violências sofridas. Uma linha direta anônima foi criada e a polícia recebeu várias ligações. Uma ligação de destaque foi de um homem que disse ter sido abordado por alguém vestido de couro preto e foi atacado e espancado em uma casa em Kimmel Bay. Embora ele não tenha fornecido o endereço da propriedade, ele deu uma descrição da casa. Outro informante relatou que um homem dirigindo uma van foi especialmente agressivo com ele. Embora ele não pudesse fornecer a placa, o homem conseguiu descrever um emblema na lateral da van. Esse emblema era o logotipo de uma empresa de aluguel de veículos em Denbigh. Essas duas informações-chave levaram a polícia a um homem chamado Peter Howard Moore. Peter nasceu em St. Helens, em Lancashire, no dia 19 de setembro de 1946. Ele cresceu em uma casa grande em Kimmel Bay, Conway, onde sua família administrava a loja de ferragens local. A mãe dele teve Peter em idade avançada. Ela não esperava ter um filho e ficou encantada quando finalmente engravidou de Peter. Ela mimou muito Peter. Eles tinham uma relação muito próxima e para ela, Peter nunca errava. No entanto, o relacionamento dele com o pai era completamente diferente disso. Ele era um autoritário rígido, agressivo, dominador e frequentemente bêbado. Após a morte do pai em 1979, Pedro assumiu a loja de ferragens da família e era um membro conhecido e aparentemente querido na comunidade local. Ele era descrito como alguém que estava sempre sorrindo, muito educado e, em geral, um homem realmente simpático. Ele se apaixonou pelo cinema quando era garoto e, quando as finanças permitiram, começou a comprar e reformar pequenos cinemas comunitários ao longo de toda a costa norte do país de Gales. Isso lhe rendeu algum interesse limitado da imprensa, e ele gostava de se apresentar como o salvador do cinema em sua região. Em 1995, ele administrava 4 cinemas: Barguild, Holyhead, Kimmel Bay e Denbigh. No seu papel de projecionista nos cinemas, ele precisava se vestir todo de preto. Peter era gay, mas escolheu esconder sua sexualidade da família, pois temia ofender a mãe que ele adorava. Com o passar do tempo e após a morte do pai, ele teve mais liberdade e confiança para se relacionar com outros homens. Ele costumava sair em busca de encontros sexuais anônimos e rápidos. Após a morte de sua mãe, em 1994, ele passou a ser menos reservado sobre sua sexualidade, levando alguns a suspeitarem que fosse homossexual. Peter usou um escritório de advocacia local para lidar com o inventário dos bens de sua mãe, onde era visto como um homem bem articulado, quieto e calmo. Uma opinião que teria sido seriamente questionada quando Peter usou esse mesmo escritório de advocacia alguns anos depois para sua defesa criminal. A casa de Peter correspondia à descrição dada à linha de denúncias anônimas, e também foi descoberto que ele havia alugado uma van da empresa cujo emblema havia sido descrito pelo outro informante. No dia 22 de dezembro, a polícia já estava em posição de avançar. 2 equipes foram montadas com o plano de prender Peter enquanto ele estivesse em sua casa. Quando chegaram à casa dele, Darlington House, em Kimmel Bay, ele estava saindo de carro da garagem e a polícia não teve escolha a não ser segui-lo. Ele foi parado e não demonstrou nenhuma emoção ao ser preso. Moradores locais ficaram chocados e muitos achavam que a polícia havia cometido um erro. Claro, o homem educado da loja de ferragens não seria um assassino. Peter foi inicialmente acusado do assassinato de Tony Davis.
Ele negou qualquer envolvimento no crime. Quando aquela entrevista chegou ao fim, Peter foi imediatamente preso novamente e acusado do assassinato de Keith Randall. Peter novamente negou ter qualquer envolvimento com esse crime. Então, nas primeiras horas da véspera de Natal, ele disse à polícia que estava pronto para fazer uma declaração. Ele prosseguiu e confessou, detalhando cada assassinato. Pedro disse que viu sua primeira vítima, Henrique Roberts, voltando do bar em uma noite. Pedro fingiu que seu carro havia quebrado e puxou conversa com Henrique. Ambos tinham interesse em memorabilia nazista. Algumas noites depois, Pedro retornou à região e fez barulho fora da casa para atrair a atenção de Henrique. Ao sair para ver o que ocorria, Henrique foi esfaqueado por Pedro. Henrique tentou correr de volta para a casa, mas Pedro caminhou atrás dele, esfaqueando-o constantemente nas costas. Quando Henrique finalmente caiu no chão, Pedro puxou as calças de Henrique para baixo e o esfaqueou nas duas nádegas. Esses ferimentos de faca foram infligidos post-mortem. Pedro então entrou na casa e roubou uma bandeira com a suástica. Nesse momento, o taxista de Holyhead, que havia sido acusado do assassinato de Henrique, ainda estava sob custódia. Quando Pedro revelou detalhes da segunda vítima, os policiais ficaram completamente chocados. Ele contou à polícia como conheceu um homem em um bar gay chamado Pacos, em Liverpool, em outubro daquele ano. O homem, Eduardo Carty, pediu a Pedro uma carona para casa. Depois que Eduardo entrou no carro de Pedro, ele adormeceu e, quando acordou, percebeu que estava em uma floresta muito longe de sua casa. Eduardo tentou escapar, mas Pedro o alcançou. De acordo com Pedro, Eduardo então lhe perguntou: "Você é um desses tipos Nilson, como o assassino em série Dennis Nielsen?" Pedro então esfaqueou Eduardo até a morte. A polícia não tinha conhecimento desse assassinato até a confissão de Pedro. Pedro forneceu a eles um mapa claro, detalhando onde ele havia deixado o corpo de Eduardo. Os restos mortais de Eduardo, já bastante decompostos, foram encontrados logo após. Ele foi identificado por seus registros dentários. 7 semanas depois de não ter voltado para casa após uma noite fora, a família dele recebeu a notícia devastadora de que Eduardo havia sido assassinado. A terceira vítima, Keith Randall, foi outro assassinato puramente oportunista. Pedro estava muito estressado com suas dificuldades financeiras e com a execução iminente da hipoteca do seu negócio. Pedro descobriu que matar pessoas era uma forma de aliviar o estresse para ele. Então, quando ele passou de carro pelo canteiro de obras e viu as luzes acesas no trailer de Keith, foi bater na porta da frente. Quando Keith atendeu, Pedro cravou a faca em seu estômago. Seguiu-se uma luta violenta durante a qual Keith foi esfaqueado várias vezes. Pedro continuou dando detalhes sobre sua última vítima. Em dezembro de 1995, ele saiu para dirigir quando encontrou Tony Davis. Após uma breve conversa com Tony, Pedro sacou uma faca e começou a esfaqueá-lo repetidamente. Tony reagiu e Pedro também foi cortado com a faca, mas eventualmente ele dominou Tony, que morreu na praia devido aos ferimentos de faca. Após admitir 4 assassinatos, Pedro então passou a confessar inúmeros atentados ao pudor e agressões violentas contra homens nos últimos 20 anos. Questionado sobre seus crimes, Pedro foi frio e sem emoção. "Eu não sinto nenhum remorso pelo que fiz." Quando questionado sobre como se sentiu depois, ele respondeu: "Fiquei satisfeito. Foi um trabalho bem feito. Foi divertido." Acrescentando que havia um certo prazer em matar. A polícia não se baseou apenas na confissão de Peter, mas construiu um caso abrangente de evidências contra ele. Eles determinaram que, para que Peter ficasse sexualmente satisfeito, ele precisava dominar a outra parte, tanto psicologicamente quanto fisicamente. Com o passar do tempo, ele precisou aumentar o nível de violência para obter o mesmo prazer, e os assassinatos começaram. Uma busca na casa de Peter revelou que todos os cômodos, com exceção do quarto da mãe, que permaneceu intocado desde o dia em que ela morreu, eram voltados para práticas de SIIME. Embora ele fosse conhecido por se vestir de preto em seu papel de projecionista no cinema, isso evoluiu para um desejo crescente de se vestir como um soldado nazista. Botas pretas, um longo casaco de couro e calças de couro.
A polícia também encontrou manchas de sangue nas paredes de toda a casa, uma jaqueta pertencente a Tony, o videocassete ligado ao assassinato de Keith e a bandeira com a suástica retirada da casa de Henry. Durante a prisão, a polícia encontrou uma faca no carro de Peter, que depois foi confirmada conter o sangue de Tony. Apesar das provas e da confissão, em 3 de janeiro de 1996, Peter declarou à polícia que inventou tudo e era apenas um espectador inocente dos crimes. Ele continuou afirmando que os assassinatos foram cometidos por quem acabou sendo seu amante gay imaginário, Jason, a quem ele havia dado o nome inspirado no assassino dos filmes Sexta-feira 13, filmes que ele frequentemente exibia em sua rede de cinemas. Peter continuou com essa linha de defesa quando o caso foi a julgamento, durante o qual ele se comportou como se o processo fosse divertido e entretenimento para ele. Após 4 semanas de depoimentos, o júri deliberou por apenas 3 horas e meia antes de considerar Peter culpado por 4 acusações de assassinato. Em novembro de 1996, ele foi condenado à prisão perpétua com a recomendação de que nunca fosse libertado, com o juiz afirmando: "Você foi responsável por 4 assassinatos sádicos. Em nenhum momento você demonstrou o menor remorso ou arrependimento pelos assassinatos, nem pelos 20 anos de violência que os antecederam. Eu considero você um homem tão perigoso quanto é possível encontrar." O advogado dele, mais tarde, lembraria de uma parte da confissão de Pedro que ficou especialmente marcada para ele, dizendo que ele nos contou como avistou um homem que queria matar enquanto dirigia por Langevny, mas não pôde parar por causa do sistema de mão única. Quando ele voltou ao mesmo lugar, o homem já tinha ido embora. Primeiramente, fico surpreso com a mente de um homem que obedece a uma placa de mão única, mas não vê problema em cometer um assassinato. E, em segundo lugar, que o homem, seja lá quem for, nunca saberá o quanto teve sorte. Em abril de 2000, Peter voltou ao tribunal, agora buscando indenização das pessoas a quem confiou sua casa e pertences. 2 de seus amigos, Lee Bradshaw e Pauline Pridurch, foram convidados a atuar como zeladores da propriedade e receberam permissão para vender alguns dos itens. Mas Peter já tinha dado a lista do que queria manter. Peter descobriu que o casal havia levado tudo da casa e também havia depenado o imóvel, inclusive arrancando pias e pisos de madeira. Ele recebeu uma indenização de quase 13 mil libras pelos prejuízos com a perda de bens que iam desde móveis antigos e pôsteres de cinema até anões de jardim e latas de comida. No ano seguinte, Peter voltou a comparecer ao tribunal, desta vez buscando 160 mil libras em indenização da polícia do norte de Gales, que, segundo ele, não havia protegido sua casa após sua prisão em 1995. Desta vez, o caso foi arquivado com base no fato de que ele não tinha chance real de vencer o julgamento. Em 2011, ele contestou no Tribunal Europeu de Direitos Humanos estar sujeito à prisão perpétua sem liberdade condicional, já que essa sentença é proibida em toda a Europa. No começo do ano seguinte, anunciaram a negativa do recurso. Em 2013, foi anunciado que o Tribunal Europeu de Direitos Humanos decidiu que deveria haver a possibilidade de libertação e revisão, para ser compatível com os direitos humanos. No entanto, em fevereiro de 2015, o tribunal manteve a legalidade dessas sentenças de prisão perpétua com base no argumento de que elas seriam revisadas em casos excepcionais. Peter agora tem 77 anos e continua na prisão. Vamos analisar o caso realmente assustador de Sharon Gallagher, uma estudante universitária de 20 anos de Massachusetts. Na noite de 18 de dezembro de 1989, Sharon, estudante do 3º ano de psicologia na Universidade de Massachusetts, decidiu ir ao Hampshire Mall em Hadley para fazer algumas compras de Natal de última hora. Ela trabalhava meio período no estande de balões do shopping, mas não trabalharia naquela noite. Sharon chegou ao shopping por volta das 20 horas, estacionando seu Dodge Colt azul em um local bem iluminado, a cerca de 50 metros da entrada da loja de departamentos Steigers. Ela visitou 3 lojas,
Fez algumas compras e voltou para o carro pouco antes das 22h, quando o shopping estava prestes a fechar. Por volta das 18h30 do dia seguinte, outro movimentado dia de compras antes do Natal, uma mulher que estava fazendo compras com seu filho pequeno notou o pé de alguém apoiado contra a janela do lado do passageiro do carro de Sharon. Ela olhou para dentro e viu o corpo de Sharon. A mulher avisou os funcionários do shopping, que por sua vez chamaram a polícia. A área foi isolada e quem estava estacionado perto não pôde voltar aos veículos. A polícia se deparou com uma cena de crime tão horrível que afetou até mesmo policiais veteranos. Sharon estava de cabeça para baixo no carro. A cabeça dela estava voltada para o chão do lado do motorista e as pernas sobre o banco do passageiro. Uma das pernas era claramente visível pela janela do passageiro. Sharon usava suas roupas de inverno. Ela havia sido esfaqueada várias vezes na garganta e no abdômen e foi concluído que ela havia sido morta dentro do carro. A polícia suspeitava que a posição incomum do corpo era resultado de uma luta intensa com o assassino. Além disso, o corpo dela estava gelado e acreditava-se que ela havia sido morta na noite anterior. A bolsa de Sharon, com sua carteira, cartões de crédito e as compras, ainda estavam no carro. Isso fez com que a polícia descartasse o roubo como motivo. Também não havia sinais de agressão sexual. Paulo, pai de Sharon, soube do assassinato. Ele então teve que dirigir até a casa de sua ex-esposa para contar o que havia acontecido, antes de irem juntos ao necrotério para identificar o corpo de sua única filha. A autópsia confirmou que Sharon morreu por múltiplos golpes de faca na garganta e no tronco, sendo o mais grave uma lesão nos vasos próximos ao coração. O horário da morte dela foi estimado em torno das 22h da noite anterior, e seu corpo permaneceu no estacionamento do shopping por mais de 20 horas durante a época de compras mais movimentada do ano. Quando a notícia do assassinato se espalhou, vários relataram ter visto o pé de Sharon na janela do carro, mas pensaram que ela mexia no rádio e não fizeram nada. A polícia disse que uma pessoa teria que olhar diretamente para dentro do carro para ver o que havia acontecido. Quando a investigação começou, ficou claro que Sharon não tinha inimigos. Ela era uma jovem popular que se formou na Framingham High School em 1987. O vice-diretor do ensino médio dela a descreveu como uma jovem brilhante, cheia de vida, maravilhosa e uma boa aluna. Sharon então foi para a Universidade de Massachusetts, onde estava no 3º ano do curso de psicologia, além de ser assistente de pesquisa e monitor de graduação no departamento de psicologia. Na noite do assassinato dela, Sharon já deveria ter viajado para casa para o Natal, mas ficou no campus para ajudar a corrigir provas. Sharon era muito próxima dos pais e conversava com eles várias vezes na semana. Ela tinha muitos amigos, gostava de esportes, dava aulas de aeróbica, fazia trabalho voluntário e tinha uma média perfeita de 4.0, sendo a melhor da turma. Ela se interessava por psicologia, direito e espanhol, e estava programada para passar o semestre seguinte estudando na Universidade de Sevilha, na Espanha. Um de seus professores universitários, Roberto Feldman, disse que ela se destacava em inteligência, hábitos de estudo e interesses. Sua mãe e seu pai a descreveram como o sonho de qualquer pai. Ela cresceu em uma família focada em ajudar os outros. Ambos os pais dela se formaram em psicologia, com a mãe tornando-se professora e o pai, vice-chefe do departamento de condicional no Tribunal Distrital de Framingham. O avô paterno dela foi um detetive de Cambridge que prendeu o estrangulador de Boston, Albert de Salvo. Sharon morava na casa da Sociedade Rai Omegar na universidade com cerca de 50 outras jovens. Ela adorava o clima familiar e barulhento e fez muitos amigos. Ela também havia começado a namorar um rapaz recentemente. À medida que a investigação avançava, a polícia pediu ao público que fornecesse qualquer informação possível. Família, amigos, conhecidos e o namorado de Sharon foram todos interrogados e descartados como suspeitos. Permanecia a possibilidade de que esse fosse um ataque aleatório cometido por um completo desconhecido, tornando a investigação ainda mais difícil.
Os funcionários do shopping estavam nervosos, especialmente ao caminhar de ir para o estacionamento dos funcionários, que era mal iluminado. Até 21 de dezembro, centenas de ligações já tinham sido registradas com informações sobre o crime. 2 dias antes do Natal, Sharon foi sepultada no cemitério de Santo Estevão, em Framingham. A cerimônia reuniu centenas de enlutados, incluindo várias irmãs de fraternidade de Sharon. A polícia trabalhou incansavelmente, seguindo pistas e explorando todas as possibilidades relacionadas ao crime. Isso pode ter relação com um ataque parecido a uma mulher em Connecticut. Um motorista havia estado na área pedindo ajuda para ligar seu carro no mesmo horário do assassinato. Será que ele esteve envolvido ou viu algo útil? Havia alguma ligação com várias ligações obscenas que funcionários do shopping haviam recebido nas semanas anteriores? O assassinato tinha relação com relatos de uma mulher que viveu um encontro ameaçador? Encontrou em seu carro na noite do assassinato. O assassinato pode ter ligação com um homem que visitou uma loja em Northampton, observou adagas e agiu de forma suspeita? Apesar de várias pistas e suspeitos, a polícia não encontrou ligação sólida entre a morte de Sharon e nenhum dos possíveis autores. No início do ano seguinte, foi relatado que um cliente pode ter testemunhado o assassinato, mas não deu importância ao que viu, sem perceber o que realmente tinha presenciado. Enquanto esperava seu parceiro usar o caixa eletrônico, uma mulher acreditou ter visto um casal discutindo antes que o homem se afastasse em direção ao McDonald's. Com a ajuda da hipnose, a mulher conseguiu dar uma descrição detalhada do homem, incluindo detalhes específicos que levaram a polícia a acreditar que suas informações eram confiáveis. Ela descreveu um homem branco de pouco mais de 20 anos e altura entre 1,73 metros e 1,78 metros. Ele tinha cabelo claro e curto, rosto e nariz finos e era de constituição magra. O homem usava um casaco longo de lã escura e um gorro de lã escuro com um detalhe branco no centro. Um retrato falado foi divulgado, levando a polícia a receber centenas de ligações a mais. No entanto, a investigação continuava a bater em um beco sem saída atrás do outro. Em maio de 1990, Cheryl Kozilek, de 35 anos, foi encontrada estrangulada sob um cobertor no banco traseiro de seu carro no shopping Emerald Square, em North Attleboro, a cerca de 160 quilômetros de onde Sharon foi morta. Esse caso também foi investigado e considerado sem qualquer ligação com a morte de Sharon. Apesar dos esforços de todos, nenhum progresso foi feito. Então, em fevereiro de 1991, foi relatado que um detento da cadeia do condado de Hampshire, chamado William J. Schuman, que aguardava julgamento por incendiar o prédio do Serviço de Saúde Mental da região de Northampton, havia confessado o assassinato de Sharon. Numa carta de janeiro de 1991, ele contou que conheceu Sharon no campus e, mesmo sem gostar dela, continuou conversando. Disse que, ao saber que ela cursava psicologia, isso bastou para ele ouvir, pois como estudante da área, ela provavelmente se tornaria torturadora e assassina. Na verdade, ela já exercia sua profissão enquanto cursava a faculdade. Na carta, ele afirmou que a esfaqueou várias vezes e, no pós-escrito, declarou que não queria o anel e aquele cachorro maldito. Apesar de a polícia não comentar detalhes, havia várias inconsistências entre o relato de William e o que eles sabiam do assassinato. Posteriormente, ele foi descartado como tendo qualquer envolvimento. Seria apenas em 18 de janeiro de 1993, 37 meses após o assassinato, que foi anunciado que o caso finalmente havia sido solucionado. Na semana anterior, a polícia levou Kenneth Mitchell, 34, de Granby, para interrogatório. Kenneth lembrava o retrato falado divulgado anos antes. O nome de Kenneth estava entre as centenas de nomes que surgiram no início da investigação, mas só se tornou um principal suspeito quando a polícia foi contatada com provas incriminatórias em dezembro de 1992. Isso levou a entrevistas com a ex-esposa de Kenneth, Denise Marie Seckinger,
que contou à polícia que Kenneth havia dito a ela, em dezembro de 1989, que tinha matado a garota no Hampshire Mall e que tinha uma marca de mordida na mão esquerda que ocorreu durante a luta. Denise continuou dizendo que, na época do assassinato, Kenneth estava passando por problemas pessoais devido à doença da mãe e disse a ela que estava com raiva de Deus e queria revidar. Ele disse que tinha ido ao Hampshire Mall com a intenção de tirar a própria vida, mas quando viu Sharon indo para o carro dela, decidiu matá-la em vez disso. Kenneth ameaçou matar Denise se ela fosse à polícia. Denise contou ao seu segundo marido, Walter Edgett, o que Kenneth tinha dito a ela. No mês seguinte, Kenneth também contou diretamente para Walter. Denise e Walter fizeram um pacto com Kenneth de não ir à polícia com a informação se ele prometesse deixá-los em paz. Na época do assassinato, pelo menos 2 outras pessoas estavam cientes da confissão de Kenneth, mas não relataram isso à polícia. Quando Kenneth se mudou da região, Denise finalmente foi à polícia com o que sabia. Na quinta-feira, 14 de janeiro, Kenneth, que não tinha histórico de crimes violentos, foi interrogado e negou qualquer envolvimento na morte de Sharon. Outra entrevista foi agendada para o dia seguinte, mas Kenneth não compareceu. O corpo dele foi encontrado em um quarto de motel no domingo, 16 de janeiro. Ele tirou a própria vida em um ato que a polícia acredita ter pouco a ver com culpa e tudo a ver com a certeza de que ele estava prestes a ser pego. Kenneth escreveu uma carta de 6 páginas confessando detalhadamente o assassinato de Sharon. O assassinato foi totalmente aleatório e sem motivo. Poderia ter acontecido com qualquer um que saísse do shopping naquele momento. A descoberta do corpo dele trouxe um fim repentino a mais de 3 anos de investigação e um alívio óbvio pelo fato de o caso finalmente ter sido resolvido. Mas, junto com isso, veio uma certa frustração pelo fato de que a polícia nunca conseguiu obter todas as respostas que vinha buscando desesperadamente. Nosso primeiro caso de hoje analisa a vida e os crimes de Leslie Grantham, que é muito mais conhecido pelo nome do personagem que interpretou em EastEnders, Dan Watts, o Sujo. Dan Watts foi um personagem icônico nos primeiros dias da novela da British Broadcasting Corporation EastEnders. Como proprietário do Queen Victoria Public House, também conhecido como Queen Vic, ele rapidamente ficou conhecido pelo apelido de Dan, o Sujo, principalmente devido à maneira desagradável com que tratava sua esposa Angie, interpretada por Anita Dobson. Várias tramas consolidaram seu lugar na história das novelas, desde ser revelado aos 39 anos como pai do 16, até o Natal de 1986, quando Dan entregou os papéis do divórcio à esposa na tela, dizendo "Feliz Natal, Ange". Esse episódio foi visto por 30 milhões de pessoas, mais da metade da população britânica na época. Leslie apareceu inicialmente na série desde o episódio piloto em fevereiro de 1985 até sua suposta morte em fevereiro de 1989, quando caiu em um canal após ser baleado por um agressor misterioso que escondia uma arma em um buquê de narcisos. Naquela época, o corpo dele nunca foi mostrado na esperança de convencer Leslie a reprisar seu papel como Dan Sujo em algum momento no futuro. Após muitas recusas, Leslie fez um retorno triunfante à novela em setembro de 2003, quando entrou na boate de sua filha, interpretada por Letitia Dean, e disse as palavras "Olá, princesa", antes que os famosos acordes do tema de EastEnders começassem e os créditos começassem a rolar. Dessa vez, ele permaneceu na série por apenas 17 meses antes de ser morto pela segunda e última vez, dessa vez pelas mãos de sua segunda esposa, Chrissy, interpretada por Tracy Ann Oberman. Leslie tinha 38 anos quando foi escalado pela primeira vez para o papel de Dan Watts, o que o elevou ao status de celebridade, mas muitos questionaram a justiça disso, considerando seu passado criminal. Nascido em Camberwell, Londres, em abril de 1947, Leslie Michael Grantham alistou-se no regimento Royal Fusiliers do Exército Britânico aos 18 anos de idade. Em 1965, ele foi enviado para a Alemanha Ocidental, mas logo ficou endividado com colegas do Exército devido a dificuldades financeiras.
Na tentativa de quitar suas dívidas, Leslie logo recorreu ao crime. Na manhã de domingo, 4 de dezembro de 1966, um estudante encontrou um homem caído sobre o volante de seu táxi, que havia subido na calçada em Osnabrück, Baixa Saxônia. O homem tinha um tiro na cabeça e estava morto. A polícia foi chamada e foi constatado que o homem era Felix Rees, de 30 anos, e que ele havia morrido devido a um único tiro disparado a queima-roupa na lateral do rosto. Felix deixou para trás sua esposa e filhos pequenos. Um cartucho vazio de 6 mm britânico foi achado no carro e uma munição intacta do mesmo calibre sob o veículo. A carteira de Felix permanecia com ele, com cerca de 25 libras. As provas levaram a polícia a Leslie, que foi preso e acusado de assassinato. Embora Leslie tenha admitido o disparo, em sua declaração à polícia, ele afirmou que não sabia que a arma estava carregada e que ela disparou acidentalmente durante a luta. Se essa versão dos fatos fosse verdadeira, o crime seria homicídio culposo e não assassinato. À medida que as evidências vieram à tona, ficou estabelecido que, em uma ocasião anterior, Leslie havia convencido o armeiro a ir até a cidade com ele para assaltar um caixa d'água. Isso significa roubar alguém. Leslie levou uma pistola de ar comprimido e o armeiro um revólver, mas ambos voltaram mais tarde sem abordar ninguém. Na noite da morte de Felix, Leslie foi sozinho à cidade após convencer o armeiro a deixá-lo com uma pistola calibre 22. Leslie pegou 5 ou 6 cartuchos de munição real e os colocou em um carregador que levou consigo. Em uma declaração feita pelo próprio Leslie, ele disse: "Eu saquei a arma e pedi dinheiro para ele. Ele me empurrou contra a minha porta e eu ouvi um clique. Ele estava tentando abrir a porta dele e me puxar junto, e ele gritou e berrou. A arma disparou e ele começou a engasgar, e o sangue escorreu do rosto dele. Leslie fugiu do local e, ao retornar ao quartel, contou a alguns colegas sobre o tiroteio e pediu ajuda para se livrar das roupas manchadas de sangue. Essas roupas foram posteriormente encontradas pela polícia. Leslie também pediu ao guarda de plantão na entrada para não revelar o horário correto de seu retorno. Ao ser examinado, foi observado que Leslie não tinha ferimentos. No julgamento, Leslie se declarou inocente de assassinato, com sua defesa alegando que ele era culpado de homicídio culposo e não de homicídio doloso ou assassinato. O júri não acreditou que o disparo tivesse sido um acidente e ele foi considerado culpado de assassinato, sendo condenado à prisão perpétua. Ele foi dispensado desonrosamente do exército e transferido para o serviço prisional de Sua Majestade, onde cumpriu sua sentença no sistema prisional do Reino Unido. Qualquer recurso contra sua sentença foi mal sucedido e ele foi libertado em 1977 após cumprir 11 anos por seu crime. Durante seu tempo na prisão, ele desenvolveu um amor pela atuação, participando de várias peças para os detentos e membros do público. Depois, ele fez pequenos papéis no teatro e televisão antes de conseguir o papel de Dennis Watts em EastEnders, 8 anos após sair da prisão. Em 1987, foi relatado que compradores de televisão alemães se recusaram a exibir EastEnders, pois seria extremamente insensível para essa pobre mulher assistir toda semana o homem que matou seu marido na televisão. Nós nem sequer consideraríamos comprar a série. A polêmica envolvendo Leslie não terminou aí. Em maio de 2004, durante sua segunda passagem por EastEnders, um jornal britânico de domingo publicou uma matéria investigativa que incluía um relatório, detalhes e fotografias mostrando como Leslie havia exposto seus órgãos genitais e estava se masturbando para uma repórter disfarçada chamada Amanda. Acusações adicionais da mesma natureza foram feitas por outras 2 mulheres, sendo que uma delas alegou que ele estava vestido de Capitão Gancho na ocasião. Também foram divulgados detalhes de comentários insultuosos que Leslie fez sobre vários de seus colegas do elenco de EastEnders, incluindo Shane Ritchie, que interpretava Alfie Moon, Wendy Richard, que fazia o papel de Pauline Fowler, Kim Metcalf, que interpretava Sam Mitchell, e Jesse Wallace, que fazia o papel de Cat Slater. Leslie divulgou um comunicado no qual disse: "Estou profundamente envergonhado do meu comportamento
e sinto que decepcionei meus colegas, assim como meus amigos e minha família. Como uma pequena forma de compensação, pretendo fazer uma doação para a caridade como um sinal do meu pedido de desculpas. Ele saiu da novela pela segunda e última vez logo depois. O estresse do escândalo o levou a tentar tirar a própria vida em 3 ocasiões diferentes, e mais tarde ele afirmaria que foi vítima de uma armação. Em 2018 foi relatado que ele havia sido investigado pela polícia por abusar de uma garota de 14 anos em 2009. A veracidade dessas alegações nunca foi confirmada, já que a garota optou por não prosseguir com o caso. Após sair de EastEnders, ele fez aparições esporádicas em programas de televisão e peças, mas não repetiu o sucesso e reconhecimento de Dan Sujo. Leslie faleceu em 15 de junho de 2018 devido a câncer de pulmão. Ele tinha 71 anos e, segundo relatos, estava quase sem dinheiro ao morrer. Em uma entrevista de 1989 ao Sunday Telegraph, Leslie foi citado dizendo: "Eu não saio por aí assaltando senhoras idosas, não abuso de crianças, apenas sigo minha vida como pai, marido e trabalhador." Ao ser questionado sobre o assassinato em outra entrevista, ele afirmou: "Isso é algo que levarei para o túmulo. Eu sei que preciso lidar com isso. Gosto de pensar que desde então contribui para a sociedade, mas não posso mudar o que aconteceu. Eu tenho que conviver com o que fiz todos os dias da minha vida. Muito obrigado por ouvir o Crime Real. Fiquem seguros. Adeus."